A gente abre nosso Café em Brasília dessa sexta-feira falando sobre a posse de 2 novos ministros aí nessa nova reforma ministerial do presidente Lula. A ministra Gleisi Hoffmann e o ministro Padilha tomaram posse, então, nessa semana. Gleisi à frente da articulação da Secretaria de Relações Institucionais, ela que vai ser responsável por essa articulação mesmo, essa conversa entre governo federal, entre o presidente Lula, Palácio do Planalto, e Congresso Nacional, principalmente entre as lideranças, os presidentes da Câmara e do Senado. Já o ministro Padilha entra no Ministério da Saúde, deixa a articulação, vem para o Ministério da Saúde para tornar a saúde uma nova vitrine para o governo Lula 3. Vale lembrar que as eleições de 2026 estão chegando. O presidente Lula precisa, assim, de uma vitrine para esse último governo que vem sendo metralhado aí de péssimas avaliações, de avaliações em pesquisas seguidas com números muito ruins, os piores números para a história dos governos Lula. Então, a saúde vai ser a aposta agora do presidente Lula, até por isso ele acabou tirando a ministra Anísia Trindade e colocando o ministro Padilha, que tem um perfil muito mais político. A ideia agora é levar para frente aquele programa Mais Especialistas. Eu vim falando isso para você desde antes da queda da ministra Anísia, que a menina dos olhos do presidente Lula para esse ministério é esse programa, o programa Mais Especialistas, em que a população em geral que vai ser atendida nos hospitais do SUS não precisa ficar pulando de galho em galho. Ou seja, a pessoa hoje chega num posto de saúde ou num hospital específico da rede pública, é atendido por um médico plantonista ou por um clínico geral, e depois esse médico é que vai lançar no sistema para verificar uma data, uma possibilidade de agendar com um médico especialista ou para exames especializados naquela área específica que aquele paciente precisa. A ideia desse programa é que esse paciente já chegue no primeiro atendimento sendo atendido por essa especialidade específica. Bom, vamos falar de Gleisi então, porque essa semana deu o que falar. Isso porque a ministra já disse algumas coisas relevantes e em evento do Palácio do Planalto, o próprio presidente Lula fez questão de destacar a nomeação de Gleisi aí para articulação política. O que a gente sabe de bastidor é que a ideia de Lula para Gleisi na articulação política é que ela ajude também a politização, a proliferação do nome de Lula nas bases em todo o país. Isso porque, de fato, existe uma dificuldade de entrada do PT e do presidente Lula em alguns estados, então isso pode dificultar um pouco nas eleições de 2026, até mesmo no Nordeste. Outra coisa que eu descobri de bastidores é que o próprio PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o programa que foi criado pelo PT, que é o programa queridinho do presidente Lula, está com dificuldades de destinar verba para algumas prefeituras. É isso mesmo. Então, o governo está com dinheiro para o PAC, para as obras, viu, gente? Compra de ônibus, obras estruturais. O governo está com esse dinheiro destinado para algumas prefeituras, mas vários prefeitos estão resistentes em receber esse dinheiro vindo do governo do PT, para que não haja aquela propaganda depois, que o presidente Lula diga, olha, o PAC atingiu tal prefeitura que é de direita, o PAC fez tantas obras, deu tantos ônibus para a prefeitura que é de direita, então o governo Lula está pedindo ajuda aí para entrar nessas prefeituras e conseguir, inclusive, liberar o dinheiro para a verba do PAC. Então, tem prefeito aí que não está querendo esse dinheiro não, viu, gente? Então, voltando para a Gleisi, seria esse também o papel dela, de criar aberturas nessas prefeituras, nesses estados que estão aí com esse tipo de resistência. Voltando para a Gleisi, nesse evento, o presidente Lula acabou falando sobre ela, sobre a nomeação da companheira Gleisi e que ele acabou nomeando uma mulher bonita. Isso deu o que falar. Parlamentares, principalmente da direita, resolveram dizer que o presidente Lula estava aí usando a ministra Gleisi, sendo o cafetão da ministra Gleisi, colocando ela nas mãos dos presidentes da Câmara e do Senado. Inclusive, o deputado Gayer falou bastante sobre isso, foi o que mais falou. Ele falou sobre isso no plenário, falou isso num vídeo no canal do próprio Gayer, comentou isso no X, que foi onde começou tudo, né? No X ele acabou... se a gente tiver, produção, já pode ir rodando esses prints do X que eu vou comentando aqui. Ele acabou falando que...
Esse específico. A impressão minha, o Lula ofereceu Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece uma funcionária em uma negociação entre gangues. Ele chegou a dizer também que Lula humilha e trata Gleisi como um objeto. Ninguém do PT saiu em defesa dela. Eu saio em defesa da Gleisi, condenando a fala do Lula. Todo o PT parte para cima de mim, me acusando de machismo. É isso mesmo? E tem mais. Ele ainda falou do companheiro, de Lindbergh, que é o deputado que é companheiro de Gleisi Hoffmann, disse que Lindbergh estaria no meio de um trisal. Ele, Gleisi e o senador presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Eu vou pedir para a produção rodar o vídeo do Geyer falando no plenário na quarta-feira. Depois de 2h30, como eu vi que ninguém sairia em defesa da Gleisi Hoffmann, eu decidi pegar o microfone por 1 minuto e fiz isso aqui. Presidente, obrigado, eu serei bem breve. Nós estamos agora há 2h30 desde que a sessão começou e a direita do plenário estava assim, respeitosamente esperando para que viesse um pronunciamento em defesa da ex-presidente do PT Nacional, que foi humilhada, que foi desrespeitada pelo presidente da República e, por enquanto, até agora não houve nenhum pronunciamento em defesa da ministra Gleisi Hoffmann. Então, nós da direita nos sentimos da obrigação de virmos aqui e nos posicionarmos dando solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa como uma cafetina por um cafetão, o Lula, presidente da República, praticamente oferecendo ela como objeto sexual para poder ter negociação com o Congresso. Então, presidente, como a esquerda... Nesse momento, a Maria do Rosário se revoltou comigo. Um minutinho, deputada. Como a esquerda não teve a dignidade, presidente, como a esquerda, o PT, não teve a dignidade, o respeito de prestar solidariedade a esse desrespeito, nós da direita estamos aqui prestando a nossa solidariedade à ministra Gleisi Hoffmann. Tá na moda, né? Tá na moda agora o pessoal ficar comentando as coisas nas redes sociais, no YouTube, e o Gustavo Geyer não fez diferente. Ele comentou o próprio vídeo dele, a própria fala dele, no plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira. Mas não parou por aí não, viu? Isso chegou nos ouvidos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele não ficou nada feliz, disse que já iria, então, jogar o nome de Geyer lá para o Conselho de Ética, ia ver o que ia dar, que ia falar com os advogados, que isso não ia ficar assim. Os jornalistas falaram com Alcolumbre na quinta-feira e eu também vou pedir para a produção jogar o áudio para vocês. Vocês estão avaliando representar, então, Geyer por causa dessas declarações? Fortemente. É o caso de perda de mandato, o senhor entende, presidente? Não sei. É o caso de cassação de mandato? Não sei, estou avaliando com os advogados. Deixa eu ir para lá. Um minutinho, presidente. Um minutinho. Com os advogados analisando a representação sobre a fala do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado. Qual a importância? Muito importante. O Supremo pode questionar a resolução? Não sei da resolução. Presidente, mas aí não entra aquela prerrogativa de liberdade de expressão nas redes Gente, a sociais? escada, cinegrafistas, a escada. A pergunta é muito boa. Mas não é para agredir as pessoas. Certo, boa. Presidente, então isso acha que isso dificulta as prerrogativas de imunidade parlamentar, né? O que está dificultando no Brasil é as pessoas agredirem as outras sem medir o que elas estão falando. É isso que está dificultando no Brasil. Vai ter alguma reunião física com advogados ainda? Depois, né? Te barraram ali? Tá aí, entre trancos e barrancos, nossos colegas jornalistas, meus colegas jornalistas, aliás, eu estou reconhecendo a voz de vários deles falando aí nesse áudio, correndo atrás, certamente correndo atrás do Alcolumbre, que devia tentar estar se desvencilhando deles, mas conseguiram aí a resposta. Então ele vai sim indicar o nome de Gustavo Geyer para a Comissão de Ética. Foi perguntado ali por último pelo meu colega Marcelo se vai chamar os advogados de forma física. Ele meio que deu uma sabonetada, escorregou, disse que isso vai ser pensado no futuro. Para quem não sabe, essa comissão de ética, o trabalho lá é muito lento, muito devagar. Mas o que pesa nesse momento é a fala do presidente do Senado, do presidente do Congresso recém-empossado, Davi Alcolumbre, dizendo que vai mandar o nome de um deputado para lá. O peso é esse. O peso, de fato, nem é muito chegar até a comissão de ética, porque esse trâmite é muito devagar.
até chegar lá, até escorrer, até porque a Câmara e o Senado hoje têm assuntos muito mais importantes a tratar do que Gustavo Gayer na Comissão de Ética. Mas, depois dessa fala aí do senador, Gustavo Gayer baixou a bola e vocês não viram ele hoje falando sobre esse assunto em nenhuma rede social. Ele deu uma baixada sim, baixou o tom, baixou a bola e sentiu a pressão aí do presidente do Congresso sobre esse assunto, tá? Falando em baixada na bola,